Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, de volta com vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 14 de janeiro de 2025, com chuvas chegando lá no oeste do Rio Grande do Sul, são esparsas ainda, mas elas estão chegando. Aqui no meu mato dentro, muitas nuvens, áreas sombreadas, mas está um sol bem forte. E olha, o Clélio Montini está nos dizendo aqui, um membro do nosso YouTube, que ele está em Belo Horizonte e lá está frio, em Belo Horizonte está frio, cerração com garoa. Olha que país, que clima no nosso Brasil de verão, muito interessante. E conosco está em São Paulo o Sérgio Braga. Muito boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Como é que está o tempo aí em São Paulo, meu amigo? Muito boa tarde para você, João Batista Olive, e a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 25 graus agora, o céu não está parcialmente encoberto, algumas nuvens, mas ontem à noite aquela lua crescente, aquela lanterna enorme aqui iluminando a cidade de São Paulo, o tempo estava limpinho, a lua crescente e, ao que tudo indica, não tem previsão de chuva para as próximas horas, pelo menos para os próximos dias. De qualquer forma, a temperatura aqui, inclusive, é o destaque da Folha de São Paulo. A temperatura aqui em São Paulo deve ter leve alta nesta terça-feira, portanto, subir um pouquinho, 25 graus, mas mesmo assim uma temperatura bem amena para essa época do ano, João Batista. E a lua crescente, João. Lua crescente, né? Noites iluminadas. Hoje vamos ter o repeteco. Aqui o Mato Dentro, eu levantei assim de madrugada, falei, o que está acontecendo? O que deixou a luz acesa? Era lá em cima, uma coisa maravilhosa, muito bacana. Bom, então o Sérgio está dando a temperatura amena lá em São Paulo, mas nos próximos dias o calor deve se intensificar. Veja a manchete de último segundo aí, onda de calor se intensifica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Temperaturas pode chegar a 40 graus centígrados, né? E, em compensação, porque está empurrando, a frente está empurrando o calorão, né? Essa massa de ar quente está sendo empurrada pela frente que está lá atrás, trazendo chuvas, e elas começam, como eu já abri o programa, já a aparecer no oeste do Rio Grande do Sul. Vamos lá para Ijuí, temos um vídeo lá postado no Agrotempo, mostrando as nuvens chegando lá em Ijuí. Mostra aí, Gleidson. E vem, e deixa que vem. Chama que vem. Dólar, como é que estamos? O dólar em queda de 0,44% a 6,06. Olha a soja, pessoal. Olha a soja. Mostra aí, Gleidson. Soja com 1%, 1,12, 10,54. Chegou a pular mais. Chegou a 10,62. Agora 10,54. Muita oscilação. O gráfico sempre mostra, a gente diz isso, né? Deu uma puxada, 10,62, aí o pessoal está realizando lucro, 10,54 agora, mas ainda é uma alta de 0,11%. O Vlamir Brandalize vai explicar essa realização que está acontecendo na soja. No café, como é que estamos? O café está com 325 agora, um recuo de 0,21%. Deixa eu ver aqui, o Conilon em Londres, robusta, 4.875 dólares a tonelada, um recuo de 0,41. Então, os dois cafés, o Arábica lá em Nova York e o Robusta em Londres, estão em queda. O Bruno Labs está de olho e daqui a pouco o nosso analista de café vai comentar essa batida no teto aí do café. Será que parou de subir o preço do café? Daqui a pouquinho.
Mas o fato é que nós estamos muito felizes com essa entrada das chuvas, que pode salvar muitas lavouras ainda. É isso que nós vamos olhar, vamos repercutir com o Vlamir Brandalize e vamos agora mostrar a nossa esperança, a conclusão de tudo isso, que é que o Brasil vencerá. Essa é a nossa proposta de todos os dias, a nossa mensagem para você. Acredite, continue acreditando no Brasil, porque o Brasil vencerá. Com essa nossa expectativa, perspectiva e esperança, vamos em frente, Gleidson, com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 14 de janeiro de 2025, uma terça-feira, e sempre nas aberturas a gente está lembrando a você para se integrar ao clube de elite de pessoas muito bem informadas, que é o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Estamos oferecendo para você 7 dias grátis para você experimentar, e aí você vai ver que coisa maravilhosa é que ter informações em tempo real sobre o nosso foco, tempo e dinheiro, economia e também política. Estamos atentos, temos um grupo aberto, os amigos do Tempo e Dinheiro, mas o clube é para profissional. Então, você que é profissional da produção agrícola, assine o Clube do Tempo e Dinheiro no telefone, mande um zap, né? 19998132915, só põe ali no zap, quero participar do clube, pronto. A Júlia Olive, a Dona Léa da Luz entram em contato com você e você se integra a esse grupo de produtores muito bem formados, sendo assinante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Muito bem, dito isso, vamos aos destaques dos nossos analistas, começando por ele, pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro. O Mercadão lá em Chicago está aproveitando o dia para fazer liquidação, para fazer busca de lucros. O mercado muito próximo da estabilidade, pequenas quedas, pequenas altas. Dia de calmaria. E China está no mercado, comprou mais soja americana hoje. Acaba ajudando a não deixar o mercado liquidar muito. E segue aí com o mercado de 10 a 11 dólares o bushel. Será que vai para frente? Já já vamos comentar isso aí. Prêmios estão todos negativos pela primeira vez do ano. Nós estamos com os prêmios todos negativos, desde fevereiro para frente, já já também no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o que? A chuva voltando para partes do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, nos próximos dias, e diminuindo no Nordeste. Detalhes na previsão. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham nessa edição. O mercado do boi gordo segue com as cotações, pelo menos do indicador no mercado físico em alta. O mercado físico também, boa parte das praças pecuárias pesquisadas pela Scott também vem apresentando o mesmo desempenho. O mercado futuro já sinalizou ontem R$330 por arroba no vencimento futuro de fevereiro, e hoje a situação é exatamente essa que a gente vai observar na tela. O mercado do boi gordo tem devolução de parte dos ganhos, registra um pouquinho uma queda para o janeiro a 328,80, bem próximo da estabilidade, 0,06% de queda. O fevereiro mantém-se aos 330,50, alta de 0,15%. Março, R$330, 0,03% de alta. Entre fevereiro e março, 50 centavos de diferença por arroba. O indicador ontem, 325,60, alta de 0,39%, acumulando neste mês de janeiro 2,58%. Não aparece na tela, mas o bezerro também a R$ 2.614,44, ainda com o mercado um pouco movimentado, tem apresentado pelo menos estabilidade nas cotações. Daqui a pouquinho, Iberville Neto comenta conosco, temos mais informações sobre o mercado do boi gordo, direto do CPEA, nessa edição que está só começando, João Batista. Pois é, eu estou olhando aqui os preços nas bolsas, lá em Chicago, o Gleitos pode mostrar, pelo menos os grãos estão em alta, mas o petróleo está recuando também, as softs também estão recuando nesta terça-feira, e você vê aí na tela que a soja para Chicago, vencimento março, agora alta de 0,13% a 10,54. Tá bom, hein, gente? 10,5, hein? Mas vai para o 11, claro. Milho, 0,55 de alta,
a 4,78 dólares por bushel, o trigo 0,94% de alta, quase 1%, 5,49 a recuperação do trigo lá em Chicago, o café está no vermelho, já mostramos isso, 325,13 centes de dólar por libra-peso no contrato C do café arábica lá em Nova York, enquanto que em Londres o robusta perde 0,65% de valor agora a 4.862 dólares a tonelada do Conilon. O açúcar perde quase 3%, hein? Que derrocada do açúcar hoje, 2,96 de recuo, desce o contrato número 11 do açúcar em Nova York para 18,34 centes a libra. O algodão também no vermelho, a 67,51 a libra, e o petróleo também no vermelho, 0,82 agora, recuando o petróleo a 76 dólares e 68, mas está bem acima dos 70, então quem está apostando no petróleo não tem o que reclamar. Ouro levemente em alta, 2.683 dólares, 83 agora, a onça Troy. Como é que está o câmbio novamente, Sérgio? O Gleidson atualizando, 6,06, recuo de 0,52% de valor, e a Ibovespa, o índice Ibovespa que mede o valor das ações, lá na B3, em baixa de 0,04, leve baixa, mas abaixo de um patamar mínimo que seria 120 mil pontos. Aí está com 118.949 pontos agora. Vou ao Sérgio Braga para saber das notícias do agro com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio. Açúcar CPEA. Negócios retomam ritmo no spot paulista. Após o período de recesso do final do ano, o mercado spot paulista de açúcar cristal começou a retomar seu ritmo. Etanol CPEA. As vendas do hidratado atingem o maior volume da safra 24-25. Cenoura CPEA. Os preços iniciam 2025 em altos patamares e pesquisas da equipe do Hortifruti CPEA mostram que os preços da cenoura iniciaram 2025 em patamares elevados diante de uma baixa oferta. Trigo CPEA. As importações seguem firmes, aquecidas mesmo diante do dólar em patamar alto. E no mercado do leite, o início de 2025 ainda deve ser positivo para o setor, mas com atenção aos custos de produção no segundo trimestre. Muito bem, vamos voltar ao Sérgio Braga agora para sabermos dos principais destaques da política e da economia mundial. Sérgio, é com você. Começando pela manchete de O Globo, falando exatamente sobre a inflação aqui no Brasil. O mercado financeiro já projeta uma inflação de 5% neste ano. Ainda do Globo, nova contribuição sindical será apresentada por deputado em acordo com o governo. Quem disse isso foi o ministro do Trabalho. Ainda falando sobre a questão da Meta, que é dona do WhatsApp, do Instagram, Facebook, do Mark Zuckerberg, ele respondeu à notificação e a Advocacia Geral da União convoca uma reunião técnica para analisar o documento. Na Gazeta do Povo, Moraes enfrenta um dilema com o convite de Trump a Bolsonaro e enrolação pode ser um recurso. Ainda no jornal o Globo, a defesa de Bolsonaro diz a Moraes que convite para a posse de Trump é o próprio e-mail, ou seja, o convite foi encaminhado por e-mail. E aí, João Batista, qual a sua análise a respeito dessa situação, hein? Não, vou ficar olhando a questão da inflação, que o mercado financeiro, independente do governo, já acredita em inflação de 5%, que é uma tragédia para os mais pobres. Isso todos nós sabemos, o mercado financeiro já projeta inflação de 5% neste ano. E vou ficar também com uma outra manchete que eu recebi aqui, que é do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, está na Folha, no Valor Econômico, desculpe. Está divulgando uma carta para a sociedade sobre riscos à soberania geoestatística brasileira. Ou seja, eles estão dizendo, alertando, que os dados do IBGE estão sendo manipulados. É isso que os coordenadores
estão denunciando nessas manifestações que a grande imprensa publica, mas lá embaixo, lá no rodapé, sem dar destaques. Atenção, então, que os nossos números estão sob desconfiança, é disso que se trata. E aproveitando, já vou chamar o nosso editorial, aumentam as preocupações, nós estamos dizendo em nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, com as posições de Lula na condução do nosso país, não só da economia, mas principalmente na economia. Agora há pouco, no aniversário dos 164 anos da Caixa Econômica Federal, Lula fez mais uma vez uma fala confusa. Ele disse que os bancos públicos fizeram da crise de 2008 uma marolinha. Ele quis dizer que os bancos públicos se aproveitaram também disso, ou que os bancos públicos mataram no peito a marolinha. Na verdade, o nosso editorial está dizendo que esses sinais de desconexão com a realidade são claros em Lula, haja visto que a conjuntura está completamente diferente de há 17 anos atrás. 17 anos que a esquerda, que o lulopetismo comanda o nosso país. O Lula está no poder 11 anos e o PT há 17. E o resultado é isso que nós estamos vendo, essa barafunda na economia brasileira, onde a gente está sem perspectiva de crescimento, de paz, não é? De tranquilidade. A julgar pelo modus operandi petista, a capacidade do Lula reconduzir o país para uma política fiscal responsável é praticamente nula, com o agravante de que no próximo ano teremos eleições. E se o PT continuar no poder, nós estaremos perdidos ad eternum, diz o nosso editorial. Por isso, cabe uma pergunta, Sérgio e amigos do Tempo e Dinheiro. Como é que esse tipo de modelo político administrativo consegue ter os adeptos e os apoios que tem? Não dá para entender, está muito além da razão humana. Isso é muito preocupante. E essa é a nossa posição aqui do Tempo e Dinheiro. Dito isso, vamos em frente, vamos voltar ao nosso foco. Vamos agora às notícias do tempo no ar. Gleidson. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Muito bem, vamos começar com a nossa principal manchete. Bom, vamos focar novamente a questão lá de Los Angeles, né? Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ventos de até 110 km por hora, volta ao alerta extremo para incêndios, onde mais de 24 pessoas morreram queimadas no meio desse fogaréu lá em Nova York, lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil, nós temos essa manchete do site Terra, dizendo que sobe para 11 o número de mortos em Ipatinga após as fortes chuvas em Minas Gerais, informações dos bombeiros. A Revista Oeste está dizendo e está alertando que esse final de semana, até a chegada da frente fria, o calor extremo no Brasil pode chegar a 42 graus em algumas regiões do país, principalmente nessa área que nós estamos mostrando no sul e sudeste. Então vem calor muito forte aí, mas na sequência a chuva retorna no sul do Brasil nos próximos dias com alívio para déficit hídrico, informa o Notícias Agrícolas. Olha, eu tenho um vídeo do Agrotempo, mostrando a evolução das chuvas a partir do dia 15, portanto, amanhã, do meio-dia, até a meia-noite do dia 17, ok? Então, até a meia-noite de domingo, essa vai ser a evolução do sul do país, com a frente entrando pelo sul, trazendo alívio, melhorando, resolvendo, né, praticamente o déficit hídrico, isso de amanhã, meio-dia, até a meia-noite de domingo, dia 17. 18 à frente se espalha pelo país e a gente vai ter mais condições de ter uma vida mais tranquila, principalmente no agro brasileiro. Eu tenho aqui informações também do Agrotempo, uma previsão para os próximos 8 dias. Veja os volumes que o Rio Grande do Sul vai receber ao longo da próxima semana, né? Uruguaiana, pouca chuva ainda, mas Bagé 23,8, Porto Alegre 28,8, Santa Maria 36,7 milímetros, Passo Fundo 30 milímetros. Vamos subir para Santa Catarina, a previsão para 8 dias Santa Catarina, Chapecó 37,4, Xanxerê 41, Ponte Serrada 50 milímetros nos próximos dias, e o Paraná também vai ser beneficiado
e bem beneficiado mais ao norte do Paraná. Londrina, 181 milímetros nos próximos dias, Paranavaí, 111, o Muarama, 69, Roncador, 51, Cascavel é menos, 27,9. O Paraguai vai acompanhar esse volume de chuvas de Cascavel, serão chuvas também que beneficiarão o leste do Paraguai, mas em menos quantidade. Nós vamos trazer daqui a pouco uma fala ao vivo de um produtor, um empresário brasileiro, o senhor Maximino Lazarotto, que está lá no Paraguai, colhendo a soja do cedo, mas com muitos problemas na soja do tarde. Agora vamos ao satélite do NOAA para mostrar como é que onde estão as chuvas nesse instante, em tempo real. Estão mais concentradas no Nordeste brasileiro, mas na virada da semana o padrão climático do país muda. Então as chuvas que estão lá em cima no norte virão para o sul e ao mesmo tempo seca o norte do país, o centro-norte, e o Ronaldo Coutinho vai contar isso já para a gente. Mas antes, vamos aos 7 dias, a previsão de 7 dias do Instituto Nacional de Meteorologia com o Sérgio Braga. Veja aí os próximos 7 dias. Bom, e vamos direto ao mapa do satélite Cosmo com a previsão de amanhã até o dia 21. De amanhã mostra exatamente que as chuvas permanecem concentradas na região centro-oeste, norte, aliás, são os 23 estados do país, além do Distrito Federal. Chuvas intensas concentradas sobre Mato Grosso, também Pará, Tocantins, Goiás, muita precipitação. A chuva vai avançando, até mesmo o Rio Grande do Sul registra pontos isolados com chuvas volumosas. No Rio Grande do Sul, a parte norte, noroeste, na parte da fronteira oeste, tem chuva localizada por lá também, na região central, no Vale do Rio Pardo e em outras regiões, por exemplo, na região nordeste e parte do sudeste, a chuva vai dando uma trégua naquela chamada gangorra, onde o estado de Minas Gerais, até mesmo a região norte do estado de São Paulo, permanecem sem chuvas. Dá uma trégua a chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro, também parte da zona da mata de Minas Gerais, e depois volta a acumular grandes volumes sobre o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, região centro-oeste e norte do país, principalmente Rondônia, até mesmo Acre e as capitais do Nordeste com boas precipitações. Vamos repetir esse mapa mais uma vez? Vamos confirmar mais uma vez o mapa das precipitações a partir de amanhã. A chuva vai avançando, ainda numa trégua no Rio Grande do Sul, assim como em Santa Catarina, no Uruguai, no Paraguai, mas começa a chegar com volumes mais intensos em várias regiões do Rio Grande do Sul. Dá uma trégua no estado de São Paulo, até mesmo no Paraná tem chuvas, mas diminuem. A chuva, ela toda concentrada, principalmente nas capitais do Nordeste e, lógico, vão avançando pela parte norte, atingindo o centro-oeste, parte de Rondônia, Acre, também chuvas além do normal, registradas no estado de Goiás, principalmente no Distrito Federal. Aí a gangorra climática vai dando uma trégua em parte do Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, e a chuva ainda concentrada toda ela na região norte do país, na faixa leste do Nordeste principalmente. Olha, chuvas intensas previstas para os próximos dias em Santa Catarina, Paraná, até mesmo Rio Grande do Sul. Tem o Mato Grosso do Sul recebendo chuvas, depois ela vai se afastando, dando uma trégua para o Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Mato Grosso do Sul e se espalhando em outras regiões do país. Portanto, uma gangorra climática prevista para os próximos 7 dias. Chuvas em boa parte do país, 23 estados, mais o Distrito Federal. E elas se espalham aos poucos, vão revezando períodos períodos mais secos, mas a chuva ainda intensa em boa parte do país. Muito bem, Sérgio. Então, assim, a concentração de chuva vai ser no domingo, dia 19, certo? Aí 20, 21 é chuva demais. Olha que loucura, né? Depois dessa seca toda, muita gente perdendo soja, aí vem chuva demais. Mas deixa que vem, ela começa no dia 17, se espalha no dia 18, 19, bate água no sul do país, muda o cenário, muda o padrão climático do nosso país. E essas informações, essas explicações, quem tem é o Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Vamos ao Ronaldo, Gleidson. Boa tarde. Estamos aqui, no destaque, a chuva voltando aqui para a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de Santa Catarina e ainda timidamente para o Rio Grande do Sul. Isso aqui é de hoje, dia 14 até o dia 18, que vai ser de hoje até sábado.
Então, no domingo, melhora um pouquinho, mas a chuva está começando a voltar para o Rio Grande do Sul, melhora em Santa Catarina e principalmente no Paraná, e melhora mais ainda em São Paulo, que o pessoal já estava reclamando. Aqui no sul do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e Oeste, Mato Grosso ainda demora um pouco. Chove bem nessa região, continua chovendo bem aqui no Nordeste como um todo, principalmente hoje, amanhã, até quinta-feira. Na sexta e fim de semana, essa região aqui dá uma reduzida na chuva, e aqui no Norte continua com pouca chuva ao norte do Equador. Fica mais aqui no sul, sudeste do Amazonas, Pará, Rondônia e o centro-oeste. Muita chuva aqui atrapalhando a colheita. Nos próximos 15 dias também, de 14 a 28, nós temos muita chuva nessa área do país, também aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, toda essa região aqui chove bem na Bahia. Aqui vai dar uma diminuída nessa área, pode ficar um pouco mais reduzida, mais isolada a chuva agora no final de janeiro, semana que vem, até o início de fevereiro, vai ter áreas aqui de Irecê, norte da Bahia, que podem passar 5, 10, 15 dias com pouco ou nenhuma chuva. É um projeto de veranico que vai ter nessa região aqui, depois melhora ao longo de fevereiro. E aqui no sudeste e centro-oeste chove bastante, dá uma pequena reduzida aqui também no norte, mas ainda continua com chuva, e melhora aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e sul do Rio Grande do Sul. E também melhora um pouco na Argentina. Mas tu vê que tem muitas áreas aqui do país com muita chuva ainda pelo caminho. E sempre com risco daqueles temporais de granizo ou temporais de chuva que também trazem muitos transtornos. No Nordeste, teve um ali que me falou, agora esqueci de anotar a cidade, que no Piauí, em 24 horas, deu 270 milímetros. A previsão de 15 dias deu mais em um dia só. Isso vai acontecer ainda em algumas cidades do Nordeste. Na temperatura, continua indicando anomalia aqui, ó, de hoje até o dia 23, tu vê que grande parte do país fica de normal acima da média, um pouco abaixo em algumas manchas aqui, diminuindo aqui a anomalia negativa no sul. De 19 a 28 dá uma reduzida, ó. Nessa área não chega a ser uma anomalia grande, continua acima do normal aqui nessa parte norte do Nordeste e Leste, aqui na parte de sul de Minas, norte do Rio, Triângulo Mineiro, e melhora aqui no sul, a famosa gangorra, melhorou aqui, diminui aqui, aumentou aqui, geralmente diminui aqui. Então, de maneira geral, dá para dizer que está com uma situação boa em termos de chuva a nível de Brasil. E na temperatura, vamos ter temperaturas mais altas no Mato Grosso do Sul e oeste da região sul, pegando principalmente o Rio Grande do Sul, e uma onda de calor forte na Argentina, com máximas ali de 43 a 47 graus em algumas áreas, desde o norte da Patagônia até o centro-norte da Argentina. Para eles também não é nem um pouco bom, e a chuva está chegando, mas vai chegar antes da onda de calor, depois da onda de calor. No Rio Grande do Sul também, calor dentro do normal, mas uma região que está passando com estiagem não é nem um pouco bom. O calor já cede lá por domingo, segunda, já começa a diminuir a temperatura. No nível geral, o Brasil fica com temperaturas abaixo do normal nos próximos 15 dias em grande parte do território. Da Climaterra, não deixe de acompanhar aqui o nosso canal, os 2 últimos vídeos, e se inscrever, Ronaldo Coutinho. Muito boas informações do Ronaldo, hein? Essas boas informações têm o oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. O Marcelo Rocha, lá da divisa do Rio do Sul com o Uruguai, fala assim: Santo Ronaldo Coutinho, olhe para nós, né? O Miguel Zonzin Neto, que está em Ribeirão Preto, por lá, interior de São Paulo, tempo nublado, mas ele manda notícia também de chegada de muitas chuvas em Buritizeiro, lá em Minas Gerais. O senhor Erni Osvino Pinot, lá de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, lá nesse instante está muito quente, esperando chuva, está ficando seco, João Batista, mas vamos em frente. Também a Fabiana Silveira, do sul do Rio Grande do Sul, perto de Bagé, lá em Piratini, 28 graus, muitas nuvens, por enquanto nada de chuva, situação começando a ficar preocupante para as lavouras, diz a Fabiana, mas ela não perde a esperança e diz, vamos em frente. Então, o Elisandro Colombo, de Medianeira, oeste do Paraná, olha, tivemos algumas pancadas de chuva já nesta madrugada, entre 5 e 12 milímetros. Deixa que ver, Elisandro, que bom. Enfim, com esses relatos, eu quero concluir essa abertura aqui com a informação do Moacir Guarnieri, o nosso amigo, nosso repórter
lá de Boa Esperança do Norte, norte de Mato Grosso. Olha que chuva boa ele ganhou essa manhã, DJ. Dia João Batista, ó, hoje é dia 14 de janeiro, às 7h30 da manhã. E olha, tá chovendo desde ontem à noite. Dia 13, lá para as 9h30, 10 horas da noite. É chuva, 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 ó. Não dá nem de sair para fora aí, ó. Agora vai dar uma aliviadinha. E aí no sul é seca, né? Que pena, hein? Mas vai chover para todo mundo aqui. Vai dar uma aliviada, né? Para nós poder dessecar a soja e depois colher mais para frente. Grande abraço. Então, lá do oeste de Mato Grosso, meu amigo Adolfo Petri me informa que também está chovendo constantemente no oeste de Mato Grosso, mas segundo o Ronaldo Coutinho, o padrão vira na virada da semana e nós vamos em frente. Claro que nós temos que ver produtividade e lucratividade da soja, isso a gente vai falar já já com o Vlamir Brandalize. Então, Gleidson, vamos em frente. Bem, deixa eu fazer um convite especial para você que nos assiste aqui no Tempo e Dinheiro. Eu queria que você fizesse parte da categoria de membros do YouTube do nosso Tempo e Dinheiro, porque você fazendo parte da categoria de membros, você vai ter duas vantagens. A primeira é que você vai poder participar do chat do Tempo e Dinheiro aqui no YouTube. Você vai dar a sua opinião, você vai falar o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na sua propriedade, as vantagens, as notícias, os problemas, um chat de discussão, um grupo, um fórum de discussão exclusivo para quem for membro do YouTube do nosso Tempo e Dinheiro. Então, assim, embaixo, você está vendo aqui, ó, seja membro, aperte o botãozinho. E a segunda vantagem é que você vai ter acesso a vídeos especiais que nós costumeiramente estamos produzindo exatamente para os membros do YouTube. Então, o meu apelo, seja membro do nosso YouTube, seja membro do Tempo e Dinheiro no YouTube, para você ter acesso ao fórum de discussão, o chat do YouTube, e também acesso a esses vídeos especiais que nós estamos produzindo especialmente para você, que é e vai ser membro do Tempo e Dinheiro aqui no YouTube. Contamos com vocês, seja membro e vamos em frente. Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Muito bem, de volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Vamos olhar a soja que está num dia de realização de lucros, mas tentando voltar ao gráfico ali, ó, tentando voltar. Nesse instante, não, está perdendo 1,5 cento, 0,14% de recuo no valor da soja, mas está lá em cima a soja, depois do relatório do SDA, está 10,51,75 o bushel no vencimento março, isso é tempo real. Vamos mostrar os 4 vencimentos com uma diferença de tempo aí de 10 minutos, que vem lá de Chicago. Então, janeiro, como referência, continua em alta de 600 a 10,47,5. Está entregando, né, os contratos de janeiro nesse volume, nesse valor, enquanto que os
contratos à frente, o mais negociado é o março, 10,52,75, 0,25 de recuo, o maio, 0,75 de recuo a 10,65,75, o julho, 10,76, perde 2 cents, um dia de realização lá em Chicago, e aqui no Brasil, na B3, que segue Chicago, como é que nós estamos? Ainda estamos segurando. Então, a saca de soja de 60 quilos para março, base Porto, 23 dólares com 22, alta de 0,17, e o maio zerou nos 23,48, esperando os novos movimentos de compra que a China anunciou pela manhã. Vamos levar esses números, essas informações para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Dom Vlamir Brandalize, Curitiba chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Terça-feira, João Batista. Mercado aí, dia de realização, mas não está caindo muito, né? Ele foi um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Sinal positivo, João. Sabe que o mercado está tentando formar o 10,5 de suporte aí para as posições até julho? Melhorando. E lá para cima? Qual é a resistência? A resistência continua no 11, mas é uma resistência mais frágil, essa resistência do 11, João. Ela pode ser quebrada aí também. Ou seja, o sinal mudou muito da semana passada para cá e o ambiente está bem melhor. Só que aqui no Brasil os prêmios derreteram, né? A safra está chegando. A safra está chegando e as chuvas também, né? O pessoal estava, opa, vai recuperar muita soja aí, pum, derruba os prêmios, né? Bom, antes de ir para os preços do Brasil, cenário Chicago, como é que o produtor tem que olhar, com que perspectiva, né? Resistência de 11 dólares, pode ultrapassar a resistência? Pode, João. Hoje dá para dizer que pode, tecnicamente pode, porque normalmente as cotações na virada do ano em diante, quando começa aí, final de janeiro, fevereiro, o mercado começa a reagir em Chicago, né? Justamente porque vai se afastando da fase de colheita americana. O relatório do USDA da semana passada, cortando a safra americana e cortando o estoque americano e mundial, ele deu esse primeiro passo, então o ambiente melhorou, né, João? E aqui no Brasil, a safra brasileira, que poderia ser colhida de 175 milhões de toneladas, agora já está meio fora do radar, né? Muito difícil de acontecer. O mercado brasileiro já tem uma safra provavelmente menor que 170. Isso ajuda lá Chicago a dar suporte, né? E também tem a situação da própria Argentina, né, João? Porque ainda está na dependência do clima. E a boa notícia do dia continua a China, né? Hoje ela voltou ao mercado comprando soja americana, foram mais 198 mil toneladas, entre ontem e hoje quase 400 mil, sinalizando que eles seguem agressivos, querem o grão, né, João? Importaram o recorde do ano passado e parece que não vão tirar o pé do acelerador aí em 2025. Mas com as chuvas, os prêmios afundaram, é isso? Hoje os prêmios de fevereiro até junho são todos negativos do lado comprador. É a primeira vez que acontece isso desde que se começou a formar prêmios aí para a safra atual. E ainda tem espaço de cair mais, né? Como a gente já vinha falando, ele continua caindo. E agora já fala em fevereiro aí, que antes era positivo, até uma semana e meia atrás. O comprador já fala 20 negativo, o vendedor já está disposto a entregar 10 abaixo, né? E ela era vendedora aí a 30, 40 acima, questão de poucos dias. Bom, estamos aí sugerindo a você, seja o produtor rural mais bem informado, entre no clube, mande uma mensagem de WhatsApp para 199-9813-2915. Aí você entra no clube, vê os preços, vê os prêmios. A Brandalize levanta os prêmios agora e coloca à nossa disposição e você recebe essa informação com exclusividade para os assinantes do clube. Agora, hein, Vlamir? A Conab divulgou hoje que a produção de grãos, não só de soja, mas de grãos geral, os 24, 25, está sendo estimada em 322 milhões de toneladas. Está incluindo aí todos os grãos, né? Arroz, feijão, milho, sorgo,
e principalmente a soja. Como é que você vê esses números? Olha, João, em princípio, a Conab está na realidade, ela está real mesmo. Geralmente o produtor sempre criticou Conab, criticou USDA, aparentemente a Conab está seguindo a lógica do USDA, ela trouxe números realistas. A safra de soja pela Conab, João, só para ver, pela manhã ela divulgou 166,3 milhões de toneladas, é um número bem menor do que as estimativas privadas que tínhamos aí até a semana passada, e também é abaixo do USDA, né? O USDA é 169, então a Conab está real, 166,3 é possível. O nosso número aqui do escritório, a gente ajustou ele para baixo também, sempre que a gente trabalha com a janela, né, João? Hoje nós estamos com a janela entre 165 e 170, se o clima ainda se normalizar bem, existe ainda a possibilidade devido ao recorde de área e às boas condições da safra, principalmente do centro-oeste e norte, né, com exceção da parte sul do MS para baixo, mas a Conab está bem coerente com os números, né? Soja aí 166,3 é um número bem possível que está. Se as chuvas se normalizarem, provavelmente vai colher perto disso mesmo, e a safra total de grãos está bem real aí. Eu acho que está tudo certo. O Conab tem que dar os parabéns no relatório do mês, eu acho que está dentro do que eu também imagino. Tá. A gente vai ilustrar nossa conversa já já, mas antes vamos engatar a marcha aí em cima desses números da Conab para a soja, 166,3, para mostrar o milho. Então, Gleidson, antes vamos ver os preços do milho em Chicago. As notícias dos preços do milho é o oferecimento da ferramenta I9PAB no ar, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento I9PAB, a ferramenta do produtor rural. Preços do milho americano em leve alta lá nos Estados Unidos. O março, 4,77 dólares. O maio, 4,87. Julho, 4,91. Setembro, 4,58,5. E aqui no Brasil, base Campinas, na B3, o milho está de seguinte forma. O primeiro vencimento, o Gleidson ajustou ali. O janeiro está perdendo 0,17 agora, mas está 74,94 para final desse mês, hein? 74,94. Já o março, 79,76. Não bateu nos 80, Vlamiro. E o maio, 77,09, leve alta no milho, na B3, Dom Vlamir. Eu acho que pela manhã ele bateu nos 80, João, porque ele estava agora há pouco 79,90 e pouco. Acho que ele andou enroscando nos 80. Tá. Mas ele está seguindo uma variável aí que é de Chicago, né? Porque hoje Chicago também estava em queda de manhã e o B3 segue aí, o dólar também estava na linha negativa, mas é possível que durante o dia e à tarde ele inverta de novo e venha puxar um pouco mais. Porque os fundamentos do milho, para o milho não teve grandes novidades, ele continua ainda muito ajustado interno, externo, e a B3 está nesse nível, 75 a 80, né? Continua sendo a janela dela. Aí para até a posição maio, né? O segundo semestre é de 70 a 74 aí as posições. E segue com fôlego positivo, continua. E o mercado de Chicago, João, o Chicago ele também está de olho aí nos fundamentos bons, porque ele está formando uma base de 4,50 e ele ali no julho, que é a posição mais importante, né? Ele está acima de 4,90, mas tem fôlego para quebrar a resistência. A resistência ali é os 5 dólares. E ele tem fôlego para isso. E é possível que nós vamos ver o julho quebrando 5 dólares e as demais posições aí de 4,70 a 5 dólares, principalmente até julho. De setembro em diante, o mercado tem como suporte 4,50, João. Mas o mercado, desde o relatório da semana passada do USDA, mudou de patamar, né? Hoje... Sim. Nós estamos falando de milho de 4,50 a 5, e antes era de 4,20, 4,30 no máximo, até 4,70 de máxima. Agora nós estamos aí com patamares bem melhorados. Então o milho segue firme aí, né, João? Muito bem. O relatório da Conab para o milho aqui no Brasil mostra o quê? 119,6 milhões de toneladas. A Conab aponta um crescimento de 3,3%.
É possível? É possível. A primeira safra está no campo, é uma safra menor que o ano passado, mas a segunda safra, que é a safrinha, ela está toda aberta, né? Porque ainda quase não dá para dizer que nem começou a plantar efetivamente. E tudo indica que vai ter a mesma área do ano passado, talvez até um leve crescimento, porque o mercado do milho melhorou bastante, né, João? E nesses níveis que o milho está hoje, ele é mais rentável que a própria soja como alternativa aí para a safrinha. Então, é possível que a gente ande perto aí desses 119,6 milhões de toneladas, que é o que o Conab está apontando. Mesmo assim, mesmo com o crescimento da produção, é um volume pequeno. Vai ser um ano apertado, porque tem muita demanda de exportação e, novamente, recorde de consumo interno. Muito bem. Então, um spoiler dos prêmios no milho, preços de hoje, para quem quiser confirmar, procure lá. Olha, o mercado de milho hoje ele está com 72 no setembro, 73 no outubro, 74 no novembro e 75 no dezembro aí na base Paranaguá. E R$80 no milho spot, que é considerado o milho de agora de fevereiro. Muito bem. Vamos então agora começar a ilustrar a nossa conversa, informando que o Cláudio Noro, lá perto de Cascavel, está em céu azul. Boa tarde, meus amigos do Brasil, aqui em céu azul. 20 dias sem chuva, já temos quebra na produção, de uma certa forma razoável, mas Claudinho espera que ela está chegando, ela já está aí, está na virada, está aí na esquina. Em compensação, hein, Vladimir? Olha o Moacir Guarnieri de novo, hoje ele foi de manhã ver a lavoura dele, mas ele está começando a ficar preocupado com a quantidade de chuvas lá em cima no Mato Grosso. Veja o Moacir, Boa Esperança do Norte. Bom dia, João Batista. Mesmo com chuva, estamos olhando a lavoura aqui, ó. Essa aqui está no ponto de dessecar. Vamos esperar abrir o sol. Foi plantado dia 1º e dia 2 de outubro. E já está no ponto quase de dessecar. Essa aqui está quase pronta também, mas 10 dias atrasada. Beleza? Abraço. Muito bem. Vamos fazer um contraste? Vamos. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde as chuvas estão chegando, mas ontem à tarde o Rafael Fontana mostrou para nós como é que está a situação do açude dele. Olha os peixes tentando respirar, Vladimir. Solta aí o açude do Rafael Fontana lá em Joia. Também tem só isso aqui da água. Tá ok. Ô Vladimir, como você entende de peixe, que você tem açude lá na sua terra, fala aqui que é o que o Rafael tem que fazer. Passa a rede ou espera a chuva? Olha, João, aí precisaria oxigenar essa água, né? Ele teria que ter uma bomba para movimentar a água. Dá para ver que o próprio peixe ali, parece que a tilápia, olhando assim superficialmente, ela vem para cima e se movimenta para tentar oxigenar a água, João. Então, é a melhor maneira. Ou também puxar uma água de algum lugar para colocar no tanque ali com a bica caindo dentro, uma mangueira, que ajuda a oxigenar, mas tem que tomar providência, né? Porque aí ele vai começar a ter morte dos peixes, né? Então, é uma saída, a oxigenação da água, tem que ter entrada de água ali. Tá. Agora, olha o solo do Rafael, lá em Joia. Ele está enfiando a mão dentro do solo, a rachadura por causa da seca. Mostra aí. Ó, não, isso, ó. Ó, Vladimir. Ó que a terra... Ó, ele tá tem outras fotos, ele está com a mão dentro da terra, ó. Racha tudo, hein, Vladimir? João, isso aí, e mesmo fazendo palhada, né? Então, uma palhada em cima. Mas o clima ali nessa região de Joia, o ano passado sofreram muito ali também, por causa da seca e o calor. Precisa chuva, João. A única maneira de eliminar com essas rachaduras é a água, é chuva. E em compensação, lá no Mato Grosso, lá em Tangará, o Carlos Pasquini está dizendo que está 12 dias de chuvas, 12 dias com chuvas ininterruptas. Não para a chuva lá em cima. Mas vai mudar, está virando. O problema mesmo é o calor, né? Lá na Argentina temos essa manchete da Investing: onda de calor na Argentina danificará safras antes da próxima chuva, diz o especialista. Ou seja, o especialista argentino está dizendo que a produtividade está indo para o beleléu, né? Provavelmente a Argentina vai perder, né, João? A USDA, nesse mês de janeiro, apontou a safra da Argentina em 52 milhões de toneladas.
Eu acredito que agora, com essa onda de calor que chega, dificilmente eles colhem 50 milhões. É bem provável que vão colher menos. Ainda o mercado não vai reagir muito a isso, porque eles dão mais atenção ao movimento americano do que efetivamente às perdas que acontecem aqui na América do Sul. E lembrando que na semana que vem tem a posse do Trump, e o próprio mercado de commodities agrícolas vai ficar mais vinculado ao mercado financeiro, às atitudes do Trump, do que efetivamente em cima dos fundamentos. Então, temos que levar isso em consideração. Na segunda-feira é feriado americano, e então o produtor tem que esperar aí que o mercado vai olhar um pouco mais para o dinheiro e um pouco menos para as lavouras. Tá, agora a gente vai mostrar a situação do Paraguai, Vlamir. Vamos voltar ao Paraguai. Nós mostramos ontem soja sendo perdida, a safra do tarde está perdida. E agora eu quero mostrar para vocês a soja mais acima ao norte da região leste do Paraguai. Vamos para Pedro Juan Caballero. Olha a situação da soja em Pedro Juan, Vlamir. Tem fotos também, né, Gleidson, daí de Pedro Juan? Tá. Tá aí, ó. Vlamir, como é que você vê essa situação? Que nós comentamos ontem que a perspectiva do SDA era de 11 milhões de toneladas, mas está descendo muito, né? Hoje já pela condição que está o norte do Paraguai e parte ali da própria mais parte centro ali, que é a região de Santa Rita, Naranjal, tem perdas grandes, né, João? Eu acho que é difícil de chegar a 10 milhões de toneladas já na safra do Paraguai, na condição que sofreu aí das últimas semanas. Essa aí, Pedro Juan Caballero, eu estava ali em Ponta Porã, que é do lado, junto ali, né, João? Na questão de um mês e uma semana atrás, as lavouras estavam muito bonitas. Só que de lá para cá quase não choveu mais nada na fase que as lavouras estavam na fase de enchimento do grão e precisavam de água, né? Então tá vendo que ele mostrou aí na foto, o grão pronto, seco já para colher, mas um grão pequeno, né, João? Isso corta muito para a produtividade, que vai refletir aí na hora que a máquina entrar no campo, né? Uma produtividade bem menor do que poderia se continuar chovendo nas últimas semanas. Nós estamos tentando fazer a conexão lá com Santa Rita, no Paraguai, com o senhor Maximino Lazarotto. Ele já está aí, Gleidson? Está entrando. Sou Maximino, lá de Santa Rita. Boa tarde, sou Maximino. É um prazer ter o senhor conosco aqui. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Brandalize, a todos os... Boa tarde. Muito bem, sou Maximino... Os amigos do Notícias Agrícolas aí. O senhor Maximino é um produtor rural lá do Paraguai, brasileiro radicado no Paraguai há 44 anos, é um empresário de sucesso e já nos mandou informações do Paraguai, porque ele no começo, tanto ele quanto todos nós estávamos muito felizes com a safra que estava vindo no Brasil e também no Paraguai. Aí, de repente, deu essa estiagem, abriu o sol de rachar. Senhor Maximino, a soja do tarde está sendo perdida, mas a do cedo está sendo colhida, não é? Sim, as que foram plantadas aí no final de agosto, início de setembro, estão até com um rendimento bastante satisfatório e algumas até surpreendendo positivamente. Mas, lamentavelmente, as que foram plantadas uns dias depois já tem muita perda e consolidadas já, mesmo que chegue a chuva que estamos aguardando para hoje. Inclusive tivemos alguns aguaceiros aí na região com 8 até 18 milímetros em algumas parcelas. Recuperar já não recupera mais, o que já foi, já foi. Vlamir, você acha que essa é a consideração que o senhor Maximino está passando? É essa a mesma realidade da planta, fisiologicamente falando? João, é isso mesmo, porque o que já perdeu não recupera mais, né? Porque a safra deles ali está na fase do enchimento do grão e nesse momento parte dos grãos não se formaram, João. O problema é esse, que se o grão está formando e ainda tem uma boa carga de folhas e vier a chuva, a circulação de seiva, a fisiologia faz ainda que continue enchendo o grão. A grande questão é que muitos grãos foram abortados aí com esse calor e seca. E daí, se você não tem grão, não tem como encher, né, João? Esse
É o quadro atual. Então, essas lavouras, com a chuva, limita a perda, né? Até aqui, perdeu o que perdeu, daqui para frente segura o pouco que tem. Mas a perda paraguaia é uma perda importante, mais de 20% do potencial do país. Eu acredito que está comprometido nesse ano, em função do clima novamente, né? Qual é a estimativa que vocês fazem no Paraguai, senhor Maximino? Olha, conforme o senhor Bruno Alise falou aí, na verdade, ainda vai recuperar, não, mas vai conseguir fazer com que se termine o enchimento de grãos daquilo que ainda sobrou. Mas muitas das parcelas anteciparam a fase fisiológica da planta aí em mais de 15 dias, né? Porque o sol estava escaldante, o calor. E eu acredito que tenhamos uma perda, lamentavelmente, superior a 20%. Inclusive, a nossa região, que dá para se dizer foi uma região abençoada, a gente aqui teve mais chuvas que outras regiões, assim mesmo a gente tem essa perda. E mais para o norte e também algumas parcelas para o sul, há relatos aí de lavouras totalmente perdidas, já que não valeria nem a pena passar com a máquina para colher. Muito bem, a gente tem uma expectativa de que as chuvas vão entrar no sábado e aí a gente vai acompanhando. Agora, o importante, senhor Maximino, é saber o impacto disso para a economia do Paraguai. É uma perda de 20% para mais de 20% de produção. Quais são as consequências que ela trará para vocês aí no Paraguai, essa perda? Olha, com certeza isso agrava a situação, porque aqui no Paraguai a gente vem tendo da nossa região, nos últimos 5 anos principalmente, pelo menos 3 anos que não foram muito bons. E dentro desses 3, pelo menos foi péssimo. Então, o pessoal já vem carregando aí um fardo bastante pesado aí de dívidas acumulando, né? E isso é muito ruim para a nossa região. Se bem que o pessoal com isso também vem aprendendo a se expor menos aos riscos de dívidas e tal. Então, por raras exceções, o pessoal está bastante alavancado. Tá. Vladimir, vamos aproveitar a presença do senhor Maximino e falar de um assunto que você gosta muito, e certamente os paraguaios também, dizendo da situação da economia do Paraguai, que é um exemplo para o país. Inclusive, eu vou pedir para o Gleidson botar uma manchete, a manchete da Folha, uma entrevista muito importante que a Folha colocou ontem em destaque com o ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernandes Valdovinos. Ele está dizendo que o Paraguai, quais são os motivos do Paraguai ter recuperado e conseguido o grau de economia, coisa que o Brasil não conseguiu até o momento. Como é que está, na sua visão, senhor Maximino, a economia do Paraguai? Qual é o motivo desse êxito? Olha, no meu modo de ver, e a gente tem o privilégio de conhecer o atual presidente, porque ele trabalhava numa instituição financeira e nos visitava praticamente todos os meses. A gente sabe da mão firme que ele tem nesse sistema, no tema de financeiro. E o Banco Central do Paraguai trabalha muito de uma forma bastante separada da política, embora tenha influência política em função dos nombramentos e tal, mas ele trabalha fazendo o dever de casa. Então, o Paraguai, não só nesse governo, mas no governo anterior também já vinha fazendo um trabalho muito importante nesse sentido, e eu acredito que esse reconhecimento vem a calhar com tudo aquilo que o Banco Central e o governo vem fazendo. Vladimir, a importância dessa entrevista é que o ministro da Economia, o Valdovinos, diz o seguinte, que aqui a gente se baseia na produção individual das empresas, menos governo, mais produção, mais empreendimento e, principalmente, Vladimir, na geração de emprego, o que sustenta e o que motiva essa alavancagem da economia do Paraguai é a geração de empregos, Vladimir. Olha, João, há uma diferença grande, né? O Paraguai é um privilégio. Ele tem um presidente que estudou em Harvard, né? E nós temos um presidente que dormiu embaixo de árvore. Então, essa grande diferença faz aí as duas economias andarem em situação bem diferente, né? O Paraguai com a economia crescendo a passos largos, né? É um país pequeno, mas
com olhos para frente, o potencial de ser um dos países mais importantes aqui da América do Sul, porque ele está livre para trabalhar, né? Dá para ver que o IVA deles é 10%, né? O nosso vai ser 28,5%. Veja como o empreendedor, o trabalhador, tudo vai ser penalizado aqui. Que você tira dinheiro da economia para jogar para o Estado, daí o país não cresce, João. É isso que é a grande diferença que tem e que vai continuar, né, com Paraguai e Brasil, e o Paraguai crescendo certamente muito mais que nós, né? Então, isso não para, né? E só para fechar a questão da soja, João, ainda tem a safrinha da soja agora no Paraguai, e se o clima normalizar, ainda se colhe um bom volume de soja safrinha, porque eles não tiveram quase problemas aí com correlação à ferrugem aí até agora, e vai entrar com a safrinha sem um grande risco de doença. Então, existe um potencial. E eu conversando com alguns do Paraguai aí nessa semana, o pessoal me comentando que pode ter até umas 800 mil hectares de safrinha de soja. E se colher aí 1,5 tonelada, 2 toneladas por hectare dessa safrinha, ainda dá uma melhorada no número final da soja do Paraguai, né? Sr. Maximino, o que o senhor acha disso? Isso é verdade. Inclusive, bastante gente iria para o milho e hoje está pensando em abortar o plantio do milho em função de que está atrasando um pouquinho em função da falta de chuva, e o pessoal vai ir bastante para a safrinha, porque o pessoal tem a vantagem que colhe agora a semente, que está saindo, está muito boa. O pessoal vai voltar a plantar essa semente para fazer a própria semente e também, comercialmente falando, ter uma produção adicional aí para ajudar no cumprimento de contratos e tudo, porque na verdade todos sabemos que a que paga a conta sempre foi a soja. Então, embora a gente plante milho aqui no Paraguai, dependendo sempre de mandar para fora, principalmente para o Brasil, e o próprio trigo, o que é o carro-chefe para pagamento de contas é a soja. Sim. Mas voltando para a economia, senhor Maximino, o novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, disse que o Paraguai é uma terra em desenvolvimento, de oportunidades e que cabe mais empreendimentos, principalmente dos brasileiros aí no Paraguai. O senhor está satisfeito de ter escolhido o Paraguai, senhor Maximino? Muito. Inclusive, conforme a gente já falou em outras oportunidades, João, a gente está aqui há 44 anos, chegou aqui quando ainda estava tudo por ser feito aqui, e o que a gente tem notado, e o dia a dia fala isso, é que a gente tem um imposto menor, tem mais liberdade para trabalhar corretamente, né? E com isso a gente também tem a facilidade de poder oferecer para os nossos filhos e para os nossos netos vislumbrar um futuro melhor. Porque no Brasil a gente tem aí os parentes que estão por lá, a gente sabe das penúrias que vem passando e que infelizmente você vê aí que pode piorar com essa política que está sendo instalada lá. Então, eu acho que o Paraguai abriu as portas para o pessoal lá atrás, segue abrindo. Tem muita gente do Brasil investindo forte aqui, com indústrias e na própria agricultura. A gente tem visto gente que vem investir para cá. Então, eu acredito que o Paraguai tem muito a oferecer ainda. Temos aqui energia sobrando, temos aqui uma terra muito fértil. A população do Paraguai é bem jovem, ou seja, temos mão de obra a oferecer para as indústrias que se instalam aqui. E o que a gente tem visto é, todos os dias, amigos e futuros industriais ou comerciantes se instalando no Paraguai. Maravilha de entrevista. Muito obrigado, senhor Maximino Lazarotto, pelas suas informações, por esse seu tempo que o senhor dedicou para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. A gente que agradece pela oportunidade e estamos sempre às ordens aí, as portas abertas aqui também, a todos os que estão ouvindo também, que queiram vir conhecer o Paraguai aqui. Temos muito por fazer aqui, essa é a grande vantagem. Aqui ainda tem bastante campo para abrir, tanto na agricultura como na indústria, no comércio. Então, venham conosco aí, que com certeza não vão se arrepender, não. Muito bom. Muito obrigado, senhor Maximino. E aí, Vlamir? Vamos para lá, Vlamir?
Vamos? É isso aí, João Batista. Lá, se for montar Tempo e Dinheiro lá, os impostos vai ser o IVA 10%, aqui vai ser 28,5%. Fora o Pix que todo mundo... Nossa, hein? O que o governo está querendo com esse controle do nosso dinheiro? O que ele está querendo? Controlar as nossas vidas, do nascimento até ao falecimento, Vladimir? Pelo amor de Deus. Mas, enfim... É contra a lei da liberdade, né, João? Isso aí, um americano não aceitaria isso de jeito nenhum. Nem o povo paraguaio. Vladimir Brandalize, passando a régua desta terça-feira aqui no Tempo e Dinheiro. Olha, João Batista, estamos num dia razoável, vamos dizer assim. Ontem estava um pouquinho melhor, mas continua com bons fundamentos. Tanto o milho como soja, continuo vendo eles de maneira positiva. A única coisa negativa que temos no momento é os prêmios e os fretes que devem continuar pressionando a soja no interior, né? Por isso que ela precisa ser valorizada em Chicago para conseguir que o produtor tenha cotações um pouco mais atrativas aí na hora da entrega, né, João? Muito bem, Vladimir Brandalize, muito obrigado. Amanhã tem mais, então vamos em frente. É isso aí, João Batista. Amanhã nós estaremos aí no interior de São Paulo, Taquarivaí, na Expo Soja São Paulo. Estaremos juntos. De lá, conexão com o Vladimir Brandalize. Até amanhã. Agora vamos dar sequência aos preços. Vamos ver os preços do trigo em Chicago. O trigo está subindo levemente em Chicago, 2 centes no primeiro movimento, o março 5,47, maio 5,58,5, julho 5,68,5 e o setembro $5,82 são os preços a futuro do trigo lá em Chicago. E eu vou chamar o Sérgio Braga agora para saber dos preços dos hortifrutis. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Começando sempre pelos preços do leite, apuração feita pelo CPEA, o leite pago ao produtor no estado de Goiás a R$ 2,52 mais 9 litro. Cenoura verão 3A lavada, beneficiador em Brasília, a caixa com 29 quilos a R$ 80. A batata Asterix, especial no atacado em Belo Horizonte, saco de 25 quilos, R$ 52 mais 50 centavos. Também tem o tomate. Salada longa vida 2A, o produtor em venda nova de imigrante, a caixa aberta a R$ 40. E a laranja pera in natura em São Paulo, a caixa a R$ 107 mais 9 centavos. Portanto, essas informações apuradas pelo CPEA. E hoje é dia de destaque da LS Tractor, falando exatamente sobre máquinas, equipamentos e a produção de leite, atividade leiteira. Destaque de hoje da LS Tractor. Eficiência operacional, alta produtividade no manejo agrícola. Estamos no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Viemos visitar a família Moss. Eles produzem leite de alta qualidade e têm tratores da LS Tractor. 2 máquinas, um trator P100 de 105 cavalos de potência e este H145 de 145 CVs. O meu avô morava numa região aqui que ele deu terra para todos os filhos aqui em torno disso, e o meu pai tinha esse pedacinho aqui, era uma área de meia colônia, sabe? E daí nós ficamos aí. Até então era subsistência, tiravam leitinho, mas a partir da década de 90 a gente viu que era um caminho. Na época a gente tinha pouca área de terra, e daí era o que sobrava para a agricultura. É a tal da coisa, eu tinha que fazer o leite dar certo, que foi a única oportunidade que eu tinha de me manter, né? O leite realmente é uma atividade para quem gosta de bicho e persistência, tu tem que ter persistência. O senhor já tem uma netinha, né? É a única neta, e já estamos preparando ela para a sucessão deles ali. Ela vai praticamente todo dia lá junto, daí ela vai com os funcionários, ela está lá no meio do bicharedo.
A gente precisou de tratores maiores para fazer os plantios e até mesmo para tratar os animais. E daí tivemos a oportunidade de ter uma revenda perto. Compramos um trator, o LS 145, para a gente plantar, compramos uma plantadeira maior e coisa mais. E ele atende perfeitamente a minha necessidade. O desempenho dele é bom, trabalha bem, é econômico, isso aí tem que ressaltar que é muito econômico. Trabalha o dia todo aí, é uma cabine confortável, né? Mas hoje a evolução da tecnologia aí está sendo muito rápido, sabe? Está vindo muito recurso aí que facilita produzir leite. Que coisa linda, uma bela hein? história, né, João Batista, registrado por Frederico Olive, esse produtor de leite de alta performance, alta qualidade, não? Bela história, João. Vídeo muito bonito, uma produção muito legal, mas, como diz o Leonardo, né? Esse é bruto, está falando do LS 145, você viu duas máquinas que têm a tecnologia sul-coreana e coração brasileiro. Parabéns ao ALS Tractor e à equipe do Frederico Olive por esse vídeo muito bonito, mostrando o coração dos brasileiros. Vamos em frente, Serginho, vamos lá. Vamos agora trazer mais informações, vamos ligar para Piracicaba. Eu quero falar sobre o mercado do boi gordo, mas eu quero falar com a coordenadora do CPEA, a Ana Paula Silva, que já está conosco direto de Piracicaba. Ana Paula, muito boa tarde. Boa tarde, João. Prazer falar com vocês todos. Muito bom. Ana Paula, vamos discutir, claro, o futuro do CPEA, que nós estamos acompanhando. Os produtores brasileiros dependem muito do CPEA, dos estudos, dos levantamentos que vocês fazem, mas vamos primeiramente olhar o mercado do boi gordo, que esse é o assunto. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai trazer os preços, mas como é que está o mercado do boi gordo no Brasil, na visão do CPEA, na sua visão, Ana Paula? Boa tarde, sim, João. Vamos lá, o mercado de boi primeiro. Olha, trago informações que as colegas lá coletam, né? O grupo de levantamentos primário. Nós temos visto um mercado firme. Ontem, na segunda-feira, em relação à sexta, alguns frigoríficos que são influenciadores do preço chegaram a reajustar em R$10. É um mercado firme. O preço da carne com osso, que é um parâmetro muito importante, ontem teve um pequeno enfraquecimento, mas quando a gente dá uma olhada em relação, por exemplo, ao 30 de dezembro, como é que tem sido o acumulado nesse ano, temos uma alta de quase 2% para o dianteiro, né, os cortes mais baratos, ao passo que o traseiro cai um pouquinho, mais coisa de 0,5%. Então, assim, temos um mercado de carne ainda se sustentando, né, principalmente essas carnes mais baratas, e uma demanda, sim, por boi. Muitos comentam que era esperado uma oferta maior de animais de pasto, não houve esse aumento em muitas regiões, né? E é um predomínio, então, de um mercado um pouco mais procurado, né? Em algumas regiões as escalas estão mais curtas, ou às vezes, assim, alguns frigoríficos estão com as escalas um pouco mais curtas, outros, mesmo informando escalas mais alongadas, estão interessados em comprar, abrem preços um pouco mais altos, para fechar lotes, para ir preenchendo bem suas escalas, né? Então, assim, janeiro começando com o mercado firme, né? Também, quando a gente olha exportação, os números preliminares aí da primeira semana mostraram um bom desempenho. No final do ano, em novembro, o volume exportado foi cerca de 15% menor que o de outubro, que foi um recorde, né? Um volume absurdo, muito elevado mesmo em outubro. Então, em novembro caiu um pouquinho, chegou dezembro, caiu mais um pouquinho, né, o volume exportado, né? Agora, em janeiro, quando a gente olha e faz o comparativo lá com janeiro do ano passado, nós vemos um bom desempenho, né? Então, podemos dizer que temos, assim, um consumo no mercado doméstico relativamente equacionado com a oferta, tanto é que os preços têm se mantido firmes, né, relativamente estáveis, com alta aí para o dianteiro, como eu disse, e o mercado de boi, mais ainda,
né, com ajustezinhos aí sucessivos, não são em grande magnitude, mas a gente percebe um mercado firme. Tá. Bom, falamos da economia de forma geral, focando na economia da pecuária. Agora nós vamos, né, falar do indicador do boi gordo do CPEA, que é uma conquista de todos os produtores, há muitos anos fazendo a referência da economia da pecuária, não só para os brasileiros, como também para o comprador externo. Quais são as perspectivas com que vocês trabalham aí em termos de indicador do boi gordo aí no CPEA, Ana Paula? João, no final deste mês, o CPEA para, né, de fazer o indicador que liquida os contratos futuros. Apenas isso vai mudar. As pesquisas do CPEA, o nosso engajamento com o setor, os nossos relacionamentos, nós otimizamos bastante nesse período e estamos aí com algumas novidades a partir de fevereiro, né? Ainda não é hora de anunciar, até o final deste mês, seguimos fazendo o mesmo que fazemos aí nos últimos tempos, né? Preparando o indicador, não falamos em previsão para não influenciar o mercado, né? Sendo absolutamente éticos e cuidadosos com todas as informações que divulgamos. Mas, a partir de fevereiro, à medida em que não somos mais, né, a instituição que elabora o indicador que liquida os contratos futuros, poderemos trabalhar com mais liberdade em termos de divulgações, né? E aí vamos ter algumas novidades. Agora, a mensagem principal que eu quero passar ao setor, a todos que utilizam os dados do CPEA, vamos continuar com todos os levantamentos, todos que têm contratos, todos que se baseiam, todos que usam dados regionais, CPEA, tudo mais, podem continuar contando com estas informações, tá certo? Tá, absolutamente. O CPEA continua fazendo todas as suas pesquisas em pecuárias e com algumas ampliações em outras frentes que até então nós não podíamos fazer, João. Bom, muito bom o seu esclarecimento, Ana Paula, porque assim, vocês vão parar de prestar serviços do indicador para a B3, só, não mais, as referências e o trabalho de pesquisa, de informação de vocês vão continuar. Agora, é importante, porque há muitas informações desencontradas circulando na internet, muita gente me perguntando, me indagando, ô João Batista, o CPEA vai fechar? Então, faço essa pergunta. Não, isso é uma ofensa, isso é, assim, é uma maledicência. Não sei se teria alguém com esse interesse, mas o CPEA, muito bem definido enquanto um centro de pesquisas da Universidade de São Paulo, que tem como principal negócio a informação imparcial, estejam todos certos. Nós vamos continuar com todas as pesquisas pecuárias e com ampliação, certo? Então, assim, nos interessam os fundamentos deste mercado, muito menos do que especulações. E aí nós, então, teremos algumas dinâmicas, algumas propostas, para que os agentes como um todo consigam acompanhar esses fundamentos. Isso, sim, está na nossa pauta. Estejam todos certos que o CPEA, enquanto centro de pesquisas da Exalc, USP, vai continuar com todo o seu trabalho em pecuária. Todo o setor pode continuar contando conosco. Com transparência e credibilidade, que é uma coisa que ninguém consegue, a não ser com muito trabalho e com a liderança do professor Geraldo. Muito bem, agora, além disso, né, Ana Paula, vocês não somente prestam serviço para a pecuária, vocês prestam serviço, inclusive, para nós aqui, que a gente se baseia todo o nosso trabalho em cima dos seus profissionais. Os demais indicadores seguirão em frente. Totalmente, nós seguimos parceiros, inclusive da Bolsa, no etanol e no milho, né? Continuamos com o nosso relacionamento com eles, tendo as reuniões e tudo mais. A Bolsa, a B3, continua um parceiro importante do CPEA, né? Só não mais na pecuária de corte, né? Mas temos outros parceiros, temos, felizmente, nossos financiadores, nosso suporte financeiro e, principalmente, suporte em informação, né? Nosso grupo de colaborador temos fortalecido, temos a figura dos agregadores que reúnem informação e nos fazem encontrar os negócios de spot realizados naquele dia, algo que é muito importante para o reforço da nossa amostra, né? Temos alguns aí espalhados pelo país estrategicamente que colaboram bastante com a nossa amostra e também outros meios de tecnologia que nós continuamos usando e levantando e tudo mais. João, nossas pesquisas estão bem ativas. Nós estamos fazendo um planejamento de 10 anos, né? Já era algo programado do CPEA. Felizmente, o nosso clima interno está muito, assim, efervescente. Temos pessoas jovens na turma, muita gente animada, fazendo muita coisa
bacana aí com o auxílio de uma consultoria em várias frentes, e ao longo de 2025 nós vamos ter novidades para contar. Mas é bom que elas se materializem e aí a gente traga de uma forma bem concreta. Inclusive, né, podemos talvez dar uma palhinha aqui dizendo, nosso relacionamento com vocês, todos aí do Tempo e Dinheiro, será ampliado, será fortalecido, e isso é uma satisfação para nós. Oh, que bom, muito bom saber, Ana Paula, muito obrigado pela sua deferência, e mais uma vez a gente agradece a sua presença aqui conosco, o apoio, professor Geraldo, a toda a equipe do CPEA, porque para nós, viu, Ana Paula, CPEA significa credibilidade, é isso que a gente precisa levar para os nossos amigos produtores do Brasil. Obrigado, Ana Paula, até a próxima, parabéns. Obrigada, João, todo o setor aí pode continuar contando com o CPEA, obrigada pelo espaço, tchau, tchau. Então vamos em frente. Muito bem, agora... Mercado do Café com Sérgio Braga no ar, Gleidson. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Oscilou hoje já do lado positivo. Nova York, Londres permaneceu descolado. Desde ontem isso vem acontecendo para o café robusto Conilon. Eu começo só para poder acrescentar que em Londres, negociações com robusta finalizaram a $4.860 por tonelada, uma queda de 0,69%. Já na Bolsa de Nova York, o café arábica negociado nesse momento recuou, ampliou a queda para 0,87%, 0,88% de queda agora, a 323, está oscilando bastante, 322,90, está recuando o café no mercado internacional nesse momento. Nova York, todas as posições, vamos lá acompanhar todos os vencimentos futuros. Março 323,60, 0,72 de queda. Maio 320,30, 0,50% de queda. Julho 314,60, 0,48 de queda. O setembro 306,75, 0,68% de queda. Na B3, sacas em dólares. O maio hoje recua 0,37%, em linha com Nova York, a $401,50. O dezembro, $367,50, recua 0,27%. Bom, com relação ao mercado do café, quem tem mais informações para a gente hoje é o Bruno Labs, que já está conosco. Olá, Bruno, boa tarde para você. Boa tarde, João, Sérgio e amigos cafeicultores, vocês estão bem? Pessoal, a Arábica ontem refugou pela quarta vez o topo próximo dos 335. Mostra pra gente claramente aquilo que nós comentamos semana passada aqui. Nós estamos numa exaustão desse movimento neste momento, sem reversão de tendência, porém mostra claramente que o mercado aguarda um fato novo. Importante se atentar a isso, tá? Se isto vai ser positivo, esse fato novo, ou negativo, vai depender do lado que você estiver posicionado, certo? Produtor que ainda está aguardando café a R$3.000 a saca, na minha visão, pode estar correndo um sério risco e desnecessário neste momento. Por quê? O quanto mais esse café precisa valorizar para compensar esse risco que você está disposto a correr? É uma reflexão que tem que ser feita, pessoal. Se você olhar do último dia de novembro, pega dezembro inteiro até o momento, se você olhar atentamente os volumes de negociação na Bolsa, os dias que tiveram mais volumes de negociação foram os 4 dias em que o Arábica testou ou chegou muito próximo dessa faixa dos 335. Então, o que isso mostra pra gente? Pessoal, é sim uma faixa muito relevante de preço até aqui, e toda vez que o mercado tentou passar acima dessa faixa, teve muita briga entre comprador e vendedor, e até o momento quem está vencendo essa briga são os vendedores. Ou seja, de novo, vou falar mais uma vez, é uma faixa muito relevante sendo defendida. Portanto, cafeicultor, a partir daqui, muito cuidado. Certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. João Batista. Muito cuidado, cafeicultor brasileiro, façam hedge. Lembrando, né, Sérgio
E, Gleidson, que nós temos um assessor de investimentos para você fazer hedge também no café. Pergunte quanto custa o prêmio. Ligue para 199-9813-2915. Um assessor de investimento que está à disposição dos assinantes do clube. Entrem lá e perguntem para o Fernando César. Quanto custa a posição lá na frente do café, do boi gordo, do milho, da soja? Tomem atenção para as oscilações de preços e façam hedge. 199-9813-2915 e também continue acompanhando o Tempo e Dinheiro nas análises da economia, por onde vai a economia. No caso da pecuária, vamos focar a pecuária. Com a posse de Trump, a pecuária brasileira vai também sofrer barreiras comerciais? Essa questão o Sérgio Braga levou para o presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin, que a entrevista está disponível para vocês, amigos assinantes do clube. E nós separamos um trecho fundamental do Ricardo Santin respondendo ao Sérgio. Vamos sofrer barreiras também por parte de Trump, Sérgio Braga? Bom, alguma mudança com Trump no poder lá nos Estados Unidos, assumindo dia 20 agora, ou isso pode facilitar um pouquinho mais a relação comercial com os Estados Unidos? Porque ele promete aí, eventualmente, algumas barreiras comerciais, não, doutor Santin? Bem, a gente está acompanhando, está no radar, é um tema de bastante importância, né? O presidente Trump tem uma postura bastante dura de negociação, então a gente não sabe que tipo de barreiras ele vai criar, mas normalmente, no caso em que a gente trabalha, as proteínas, as carnes, as comidas são deixadas fora dos embargos ou deixadas fora disso. Basta ver que na outra eleição dele, no outro mandato, ele fez um tarifaço com a China, e depois acertou a venda de 1 bilhão de produtos agrícolas para a China. A gente viu, na outra vez, que ele fez protecionismo e levantou tarifas de vários países no mundo, mas não levantou a tarifa do suíno que a gente vende para lá. Então, esperamos que esse ano também seja assim. Agora, se ele endurecer contra o Brasil, o produto que a gente pode ter, digamos assim, efeitos são exatamente esses que nós falamos, a carne suína, que é exportada para lá, e a tilápia, que é exportada para lá. Mas, por outro lado, se ele endurecer com todos os países, talvez tenha uma grande oportunidade para o Brasil. Digamos que ele brigue com a China, brigue com a Europa, que tenha um endurecimento de tarifas de produtos dos Estados Unidos, a gente vai fazer o quê? Vai ter talvez um espaço, porque há uma retaliação. É um caso mais ou menos semelhante com o que aconteceu com a China e a Europa. A Europa colocou tarifa nos carros elétricos chineses, para não importar carros elétricos da China. A China abriu um estudo de dumping contra as exportações de carne suína da Europa para a China, que é o maior exportador. Pode ser que isso acabe o quê? Dizendo, Brasil, preciso que você venda mais para mim, porque eu vou sobretaxar a exportação da Europa. Então vamos aguardar. O importante é que a gente tem que aprender a respeitar a autonomia dos países dentro das regras globais de comércio. Eu tenho certeza que o presidente Trump e os Estados Unidos não vão fazer nada que não esteja dentro das regras do comércio. Às vezes, esse endurecimento ou a facilitação, ele se dá pela boa vontade. Esperamos que a gente tenha boa vontade de lembrar que é o ditado que eu digo sempre e eu levo nesse mundo afora, Braga. There should be no borders for food. Não pode haver fronteira dos alimentos. No lado da alimentação, a gente tem que deixar a política de lado e tratar de ajudar. Hoje tem mais de 733 milhões de pessoas com fome no mundo. E nós, como Brasil, que temos capacidade de produzir, temos capacidade de aumentar a produção se for necessário, nós estamos prontos para ser parceiros e complementar a segurança alimentar dos países que quiserem ser parceiros nossos. Enfim, vale também aquela máxima, né? Aquele jargão que enquanto eles forem brigar e vão chorar, nós vamos vender lenços e vamos em frente. Sérgio Braga, notícias da pecuária, como é que estão os preços do boi gordo nesta terça-feira? É com você. O mercado do boi gordo tem, sim, firmeza, isso tem sido notado no mercado físico, nos preços e também no mercado futuro, nas cotações lá na P3. Oscila um pouquinho o vencimento mais curto, as demais posições têm uma realização de lucros nesse momento, porque todas as posições, com exceção do vencimento mais curto, abriram negociações, permaneceram em alta até questão de alguns minutos atrás. Agora inverteram um claro movimento de realização. Janeiro, 328,45, 0,17
0,7 de queda, perdeu os R$330. O fevereiro, 329,80 agora, 0,06% de queda. Março, 329,80, 0,03% de queda. Indicador ontem, 325,60, 0,39 de alta, acumula 2,58% de alta até agora nesse mês. O indicador Bezerro, esse sim, patinou um pouquinho, a R$ 2.614,44 a média na cabeça do Bezerro. Mato Grosso do Sul recuou 1% até ontem, 1,09% para ser exato. Bom, com relação ao mercado físico, todas essas cotações, inclusive apuradas pela Scott Consultoria, você encontra nas páginas ou na página oficial aqui do Tempo e Dinheiro, não só o mercado físico, com outras proteínas, também uma análise bem completa, cotações atualizadas. Bom, o Iberville Neto conosco comenta a evolução do mercado do boi gordo hoje. Olá, Iberville! Olá! Hoje eu trouxe alguns dados de exportação de carne bovina, os dados parciais aqui dos primeiros 7 dias de janeiro de 2025. E nós começamos bem o ano. A gente está falando aqui de uma média diária de 9,5 mil toneladas, o que representa 14,9% mais do que no mesmo período do ano passado. Quando a gente pega o preço médio em dólares, ele evoluiu 11,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, e a receita média diária evoluiu 28,5%, também considerando a receita em dólares. Isso sem contar o efeito cambial que se soma a esse aumento da cotação já em dólares. Então, uma possibilidade aqui para essa evolução do preço em dólares, além de um cenário melhor de preços que a gente tem observado nesses últimos meses, com alguma volta em algum momento, mas os preços têm evoluído um pouco, mas essa magnitude talvez esteja relacionada também ao efeito de que Estados Unidos devem estar comprando bem. A gente vai ter essa confirmação agora quando os dados oficiais saírem, no fechamento do mês, e China talvez comprando um pouco menos. Por quê? Porque Estados Unidos tem preços em geral acima da média e China ultimamente tem trabalhado com preços abaixo da média. Então, se a gente coloca um pouco mais de peso de compras dos Estados Unidos e um pouco menos de peso de compras chinesas, a gente tem um aumento de preço médio só por esse efeito, além, é claro, da própria cotação aí que cada país tem negociado, que a gente também tem que acompanhar com mais detalhes quando os dados saírem. De maneira geral, evolução boa de volume sobre janeiro do ano passado, lembrando que o ano passado a gente teve o melhor volume da história. Então, se a gente continuar com aumentos em relação ao ano passado, 2025 vai ser mais um ano de recorde. Claro que aqui eu estou falando só de 7 dias úteis, mas é só para a gente ter isso em mente, que a gente está falando sempre da base aqui, que foi o melhor ano da história. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até amanhã. Bom, João Batista, são essas informações do mercado do boi gordo nesta terça-feira. Terça-feira muito boa, porque nós estamos recebendo muitas informações de chuvas chegando lá no Jari, no Rio Grande do Sul. Temos aqui imagem do Agrotempo, uma chuvarada lá no município de Jari. O meu amigo Pedro Stunder, de Laranjeiras, sul do Paraná, também informando que está chovendo lá nesse instante. Em Minas Gerais, o Maílson Antunes, em Araguari, dizendo que está chovendo. E também o José Carlos Rodrigues, de Monte Azul, Minas Gerais. João Batista, faz 6 dias que está chovendo aqui em Monte Azul, Minas Gerais. 412 milímetros de chuvas que o meu amigo José Carlos Rodrigues ganhou lá em Minas. É uma maravilha. Sérgio Braga, obrigado pela sua colaboração, pela sua participação na edição de hoje. Nos vemos amanhã e vamos em frente. Temos entrevistas para hoje? Estão sendo confirmadas. Logo mais eu coloco, inclusive, o aviso do nosso entrevistado no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, João. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Obrigado à equipe do Davi da Luz, ao Gleidson Ricardo, a toda a equipe do Tempo e Dinheiro que nos apoiou, o Charles Alcântara, e vamos em frente. Amanhã tem mais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e viva o Brasil. Vamos em frente.